Fala, galera! E aí? E hoje? Hoje estamos aqui para comentar as questões da famosa UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Você que fez a prova top, uma prova de um nível muito bom, nível alto, as questões objetivas, questões que envolveram muita fisiologia, imunologia, que era algo esperado, envolveu êmbrio, envolveu histologia, que é uma coisa que pouca gente estuda, não dá muito valor, quando cai é terrível, envolveu problema ambiental, falou um pouquinho do problema do petróleo, que é algo também que a gente sempre comentava da importância que tinha para esse ano, né? A gente aposta muito que não só nessa prova, mas em outras, vai ser um assunto muito recorrente. E estou aqui hoje para comentar as duas questões discursivas que apareceram. Então nós tivemos uma questão envolvendo botânica e uma questão envolvendo a parte de genética, né? Também caiu na de múltipla escolha, uma de genética, e nós temos uma novamente de genética aqui. Então vamos dar uma olhadinha nas questões, vamos ver se você conseguiu acertar? Eu estou aqui na expectativa, torcendo muito, sempre. Mas vamos dar uma olhada, Olha só, o que dizia a questão número 1? Vamos dar uma lida? Em uma aula de botânica sobre determinado grupo vegetal, a professora apresentou algumas das principais características de monocotiledôneas e de eudicotiledôneas, né? Essa nomenclatura mais usual hoje, a partir de dois conjuntos de exemplares. Conjunto 1, ela vem com ipê, vem com mogno, vem com abacateiro e vem com goiabeira. Todas essas plantas são eudicotiledôneas. Professor, nossa, e teria que saber. Ela faz um outro grupo, onde ela coloca aqui, conjunto 2, arroz, cebola, trigo, grama. Acho que pelo tipo de raiz, pelo tipo de folha, você deve conhecer pelo menos 2 ou 3 desse grupo e tem que lembrar que é um grupo de monocotiledôneas. Então o grupo 1 é um grupo de eudicotiledônea e o grupo 2, o grupo de monocotiledônea. Ela vem com 3 perguntas. De que forma as espécies desse grupo vegetal se relacionam com os animais polinizadores? Vamos dar uma olhadinha primeiro no item A. Veja, essas plantas são plantas angiospermas, certo? E uma das características mais marcantes na angiosperma é a presença de flores. E essas flores são sempre, na maioria das vezes, plantas que apresentam flores atrativas com relação à cor, com relação ao odor e com relação à presença de alimento. E isso atrai muitos animais que vêm em busca desse alimento, do néctar, ou até mesmo o grão de pólen que muitos animais acabam comendo, e em contrapartida acabam fazendo um processo de polinização. Transportam o grão de pólen da parte da flor que nós chamamos de antera, né, que é a parte masculina, até a parte feminina chamada de estigma. Então seria essa a relação. E aí, eu coloquei aqui, vamos ler, As espécies citadas são plantas angiospermas, o nome do filo Antófita ou Magnoliófita, ou seja, as plantas que se reproduzem sexualmente via flores, e sabemos que a maioria das flores são atrativas, cor, odor, alimento, isso atraem animais que serão seus agentes polinizadores, ou seja, que farão o transporte de grão de pólen da antera até o estigma da flor, o que obviamente é fundamental para o processo de reprodução. Então, a tua resposta, ela tinha que trazer essa informação, porque a questão é muito clara, ele queria saber que relação que existia com relação aos animais, e aí você teria que fazer então essa relação das características das flores com os agentes polinizadores. E óbvio que se você quisesse dar aquele algo mais na questão e colocar, olha, os principais animais polinizadores, nós temos os insetos, que é o caso da entomofilia, dar aquele destaque, aquele talentozinho na abelha, temos as aves, o caso da ornitofilia, falar um pouquinho do beija-flor, top, nós temos o morcego, o caso de quiropterofilia, o caso da dama da noite, seria top, falar um pouquinho sobre as características das flores, flor polinizada por inseto, né? Flor que tem a corola vistosa, que tem odor, que tem néctar, tem um grão de pólen pegajoso, não é produzido em tanta quantidade, porque tem flor que é polinizada pelo vento. Eu não preciso de tanto grão de pólen assim. Falar um pouquinho da polinização feita por ave, olha lá, a corola é vistosa,
Corola, para quem não lembra, é o conjunto de pétalas. Dá uma olhada no odor. Não é necessário, não é que não pode ter. Não é necessário para a ave. Por quê? Porque a ave ela não tem capacidade odorífera. Então, a cor já é suficiente para poder atrair. Olha lá, grão de pólen pegajoso, produzido em pequena quantidade. Ó o caso do morcego, deixa eu tirar aqui para não te atrapalhar. Ó, quiropterofilia, dá uma olhada que eu coloquei aqui. Clara, eu coloquei 2 sinais positivos, porque é muito clara. Ó o odor, 2 sinais positivos. Por quê? Porque tem um cheiro muito forte. Por quê? Porque o morcego tem dificuldade de encontrar flores pequenas. O morcego tem hábito noturno, então essas características são características muito importantes para que o morcego possa achar flor. Então, se você colocasse tudo isso para agregar na sua resposta, seria muito importante. Mas, no mínimo, comentar que essas plantas apresentam flores, que as flores são atrativas, vão atrair animais, em busca principalmente de néctar, que é um alimento principal da flor, e em contrapartida vão fazer um processo de polinização, de transporte de grão de pólen. Fechou o item A? Show! Vamos lá, dá uma olhadinha. Vamos ver o item B? O item B é o seguinte: considerando-se que os conjuntos 1 e 2 descritos no texto referem-se a uma subclassificação do grupo vegetal em questão, identifique seus nomes e descreva as características dos vasos nos caules presentes no conjunto 2. Bom, já falei para você que nós estamos falando de angiosperma, né? Então, angiosperma é o nome de um filo. E quando ele diz que você tem que identificar o nome dos grupos, né? Qual é qual? Eu já te mostrei que o grupo 1 é a Eudicotyledônia, enquanto que o grupo 2 é o grupo de Monocotyledôneas. Então, essa é a identificação. E ele ainda pede, ó, descreva as características dos vasos nos caules presentes no conjunto 2. Eu não sei se realmente ele fez a pergunta da forma que ele gostaria. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque o que ele está perguntando aqui é para você descrever as características dos vasos presentes no caule do conjunto 2. O conjunto 2 é monocotiledônia. Nós sabemos que quando você corta o caule de monocotiledônia, os feixes vasculares ficam distribuídos no caule de forma completamente aleatória, disperso. Você não tem uma organização, um local correto onde você vai encontrar isso. Mas ele não está pedindo isso, ele está pedindo para você descrever os vasos, para você falar sobre os vasos. Então, eu coloquei aqui uma resposta que, veja só o que nós temos aqui. Ó, primeiro, o grupo em questão é denominado, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, angiosperma, sendo que o grupo 1 é de Eudicotyledônia e o grupo 2 de Monocotyledônia. E eu marquei aqui, ó, os feixes vasculares presentes no conjunto 2 ficam dispersos no interior do caule. Dá uma olhada no padrão. Nós pegamos aqui um caule, ó. Se você olhar aqui, eu peguei um pezinho de milho, nós cortamos aqui o pezinho de milho, né? Eu virei o caule de frente para você e você está olhando aqui de frente. Então, quer dizer, olha os feixes vasculares aqui, ó. Tá vendo quantos feixes? Olha, olha. Como é que eles ficam aqui no caule? Eles ficam dispersos no caule. Mas ele pede para descrever os vasos. Se for realmente para descrever o vaso, como está explícito na questão, e não para falar sobre como os vasos estão organizados no interior do caule, porque se a pergunta fosse exatamente essa, sua resposta ia ser simplesmente: estão organizados da seguinte forma, eles ficam dispersos no caule. Se fosse uma Eudicotyledônia, ficaria ao redor de um cilindro central. Ele ficaria no centro da planta. Mas aqui fica disperso. Mas como ele pede para descrever os vasos, vamos descrever. Olha o que eu coloquei aqui para você. Olha lá. Nós temos o floema, o Liber, que é formado por 2 tipos de células vivas. O que nós chamamos de vaso liberiano, o elemento do vaso crivato, que são células anucleadas, que apresentam placa crivada. Eu vou te mostrar como é que é isso. Quando termina a célula, você tem plaquinha cheia de plasmodesmo, por onde a seiva elaborada passa. Uma célula que não tem núcleo.
Por quê? Porque eu quero abrir espaço para que a seiva realmente possa ser conduzida com facilidade e quando termina a célula, eu tenho que transferir a seiva elaborada de uma célula para outra. Então eu preciso de placa crivada. A placa crivada nada mais é que um conjunto de plasmodesmo, são aquelas falhas que existem na parede, e aí a seiva então vai correndo de uma célula para outra, tá? E aí aquela polêmica sempre, né? Mas como que uma célula fica viva sem núcleo? Como que ela controla o seu metabolismo, né? E aí nós temos a famosa célula companheira, que é uma célula nucleada e que faz o controle do metabolismo, né, da célula que nós chamamos de vaso liberiano, o elemento do tubo crivado. Então o floema, na verdade, é uma junção dessas duas coisas aqui. Isso é o floema. Então você teria que fazer essa descrição. Poderia colocar que são células vivas porque tem uma parede celular secundária feita de celulose. Mas essas informações que eu trouxe aqui para você são as informações básicas, mínimas, essas vão estar presentes na descrição. Você não pode esquecer, tá? Não pode esquecer. Eu vou colocar para você a imagem, eu quero que você olhe para a imagem. Você quer ver, ó? Ó, dá uma olhadinha desse lado aqui, ó. Ó, dá foco aqui para mim, ó, tá? Desse lado aqui, olha lá. Esse aqui, ó, daqui até aqui, olha lá, é o elemento do tubo crivado, ou vaso liberiano. Essa é a plaquinha crivada que eu falei para você, por onde a seiva passa. A seiva vai passando aqui, ó, vindo da folha para a raiz, ó, e ela tem que atravessar, ó, a placa crivada, e ela passa para outra célula e assim é conduzida, né? E eu tenho aqui a célula companheira, que são essas células que você vê aqui em amarelo na lateral. Também com plasmodesmo, ó, né? Eu tenho uma comunicação aqui. Então essa célula chama-se companheira, um nome extremamente sugestivo, porque a célula coordena, ajuda a fazer todo o controle metabólico, uma vez que a célula maior, por onde a seiva está passando, não tem núcleo, né? Bom, voltando um pouquinho. E o xilema-lenho? Esse é um craque, né? Xilema-lenho é um craque. O que acontece com essa célula? Com esse tecido? É um tecido que a gente conhece assim de bate-pronto como sendo um tecido de condução, conduz água e sais, mas também auxilia na sustentação da planta. Esse xilema é formado por dois tipos de célula, uma menorzinha, chamada traqueide, uma maior, chamada elemento do tubo crivado, ou elemento do vaso, e é uma célula morta, tanto uma quanto a outra. Se você pegar a traqueide, é morta. Se você pegar elemento de vaso, também é morto, porque a parede celular secundária é feita de lignina, a lignina impermeabiliza a célula e ela acaba morrendo. Mas fica muito resistente, muito dura, garante a sustentação da planta, ela é toda cheia de pontuações, toda cheia de furos. Lembram lá os nossos plasmodesmos e a água e os sais que a seiva bruta consegue passar entre essa célula como se ela fosse um cano e pelas perfurações ela vai vazando e vai entrando em novas células e vai sendo conduzida da raiz da planta até a folha, principalmente por conta da transpiração. Então na descrição você teria que falar sobre essas coisas. Você quer ver só? Dê uma olhada. Olha aqui, ó. Isso que você está vendo aqui, ó, é um esquema que mostra o xilema como um todo. Você está vendo essas células maiores aqui, ó, elemento de vaso. Você está vendo esse monte pequenininho, a traqueide, ó, uma traqueide aqui, ó, isso é traqueide. Elemento de vaso é um pouco maior, tá vendo? Mais dilatado, mais robusto, parede bem rígida, lignina, aí não tem núcleo, não tem organela, não tem nada, isso é oco, e a água e os sais passam por dentro desse tipo de célula. Certo? Então espero que na descrição você tenha mandado bala e tenha acertado mais essa questão. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, C. Descreva as características da venação foliar que diferenciam o conjunto 1 do conjunto 2. Então vamos lá? Bom, primeiro, né? Espero que você lembre o que significa essa expressão. O que é venação? Venação corresponde às nervuras presentes na folha. Ele quer que você faça uma diferenciação de como são as nervuras do grupo 1 para o grupo 2. Lembrando que 1 é eudicotiledônia e o 2 mono. Então eu marquei aqui, ó, conjunto 1, eudicotiledônia, as nervuras reticuladas. Tá vendo? Olha a nervura. Dá para perceber isso de forma nítida. Deixa eu ampliar aqui para você. Olha aí. Tá vendo só? É uma nervura que ela lembra a rede, essa rede de pesca mesmo, essa malha, né?
Olha aí como ela é. Essa é típica de eudikotiledônia. Vamos voltar? Monocotiledônia. Monocotiledônia, pessoal, olha lá, nervuras são paralelas. Eu peguei uma folha de milho, coloquei aqui para você. Você percebe as nervuras? Olha, uma do ladinho da outra. Olha aqui, ó, esses riscos que você tem aqui, ó, né? Se você pegar na pontinha sem puxar, né, ela sai inteira. Então isso aqui, deixa eu ampliar aqui para você ver direitinho. Olha lá. Tá vendo? Nervura paralela. Fechou? Essa foi a questão de botânica. Essa foi a nossa questãozinha de botânica. Espero que você tenha acertado, né? Específico a parte de tecido, histologia vegetal, se realmente ele quis pegar no seu pé com relação à descrição dos vasos, a essa parte histológica, esse eu acho que vai ser o ponto onde nós vamos encontrar o maior índice de erro, porque histologia vegetal é uma coisa que o aluno geralmente não foca muito, né? O vestibular da UFO tem essa característica de pegar pesado nessas matérias que não são tão exploradas em outros vestibulares tradicionais. Mas vamos lá. Bom, dê uma olhada que nós temos agora aqui uma questão de genética. Olha lá. Em uma determinada espécie hipotética de aves, com as cores das penas reguladas por um locus gênico ligado ao sexo. Você lembra de herança ligada ao sexo na espécie humana? Você sabe que na espécie humana o homem é XY e a mulher é XX. Esses seriam os cromossomos sexuais na espécie humana. E quando a gente usa a expressão herança ligada ao sexo, significa que o gene causador daquela herança fica no cromossomo que existe nos dois sexos, que no nosso caso é o cromossomo X. Certo? Agora, o que acontece em ave? Ave é diferente. Ave, o macho tem uma representação de cromossomo sexual que nós chamamos de ZZ e a fêmea ZW. Então, o que é herança ligada ao sexo? Na ave, o gene fica no cromossomo que tem tanto no macho quanto na fêmea, que é o Z. Então começa aí, certo? Vou continuar. Ó, os machos podem ter penas amarelas uniformes, pretas uniformes e malhada de preto e amarelo. Percebe? Amarelo inteiro, preto inteiro e malhado inteiro. E você percebe que você tem aqui três fenótipos, sendo um extremo para escuro, que é o preto, um extremo para claro, que é o amarelo, e um intermediário, que é o malhado, nem lá nem cá. Isso denota uma codominância. Uma codominância. Percebe? Vou continuar. As fêmeas podem ter penas de cor preta uniforme e amarela uniforme. Você fala, nossa, não tem fêmea malhada? Não. Por quê, professor? Vou te mostrar. Mas para quem está acostumado a fazer exercícios que envolvam ave, que envolvam essa coisa de codominância, de herança do sexo, a pessoa mais ou menos já tem isso em mente, mas eu vou te mostrar. Você quer ver? Baseado nessas informações, responda. Primeiro, item A. Utilizando-se as letras de convenção do sistema de determinação do sexo em aves, que é o que eu te falei, ZZ para macho e ZW para fêmea, apresente os possíveis genótipos dos machos dessa espécie. Bom, o que eu fiz? Eu vim aqui e já anotei o seguinte dado. Olha lá, em aves, o macho é ZZ e a fêmea é ZW. Continuando, herança ligada ao sexo, o gene fica no Z. Continuando, o macho que é preto uniforme, ó, peguei o gene P e coloquei o P no Z duas vezes, coloquei como expoente, é legal fazer isso, você coloca o cromossomo Z e o expoente P, o P é o gene presente no cromossomo Z, duas vezes, porque o macho é ZZ. Outra possibilidade é o macho ter gene para amarelo nos dois cromossomos, ele vai ser amarelo uniforme. E, em caso de codominância, como um gene não domina o outro, você pode ver que eu representei os dois com letra maiúscula. Olha como é que ele fica, heterozigoto. Olha lá, o A e o P. Tá vendo? Ele fica malhado.
Isso na fêmea não tem como, porque a fêmea tem um cromossomo Z, dá uma olhada na fêmea. Ou no cromossomo Z da fêmea ela tem o P de preto e ela vai ser toda preta, ou ela tem o A de amarelo e vai ser toda amarela. Ela não tem como ter os dois genes, por isso que ele não dava para você uma fêmea malhada. Tranquilo? Esse é o primeiro passo. Aí ele pede, quais os possíveis genótipos dos machos? Tá aqui, ó. Ao montar o exercício eu já coloquei o preto uniforme, Z elevado a P, Z elevado a P, o amarelo uniforme, Z elevado a A, Z elevado a A, e o malhado preto com amarelo, Z elevado a A, Z elevado a P. E fechou? Bom, pessoal, olha o B, olha o B. Olha o que ele pergunta. A partir do cruzamento entre uma ave, que seria um macho, deixa eu pegar aqui a caneta, ó, um macho malhado de preto e amarelo, com uma fêmea de pena preta uniforme, demonstre a proporção fenotípica esperada. Então ele quer que eu faça o cruzamento e que demonstre a proporção fenotípica. Vamos lá? Vamos lá. Olha lá, dá uma olhada aqui em cima. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, olha lá, o macho malhado e a fêmea preta uniforme. Então, a primeira coisa que eu fiz foi representar o genótipo. Olha lá, o genótipo do macho, o genótipo da fêmea. Fiz os cruzamentos, ó, esse com esse me dá um macho malhado, esse com esse, olha lá, vai me dar uma fêmea amarela uniforme, este aqui com esse vai me dar um macho uniforme de preto, e esse com esse vai me dar uma fêmea uniforme preta. E aí nós temos uma proporção fenotípica de dois pretos, um amarelo e um malhado. Essa seria a resposta do item B do seu exercício. Acertou? Ó, olha o item C. A partir do cruzamento de uma ave, ó, macho de cor amarela uniforme, com uma fêmea de cor preta uniforme, demonstre por meio do quadrado de Panon. Então aqui você tem que montar um quadrado, ele está pedindo. Aqui você não vai poder fazer o cruzamento direto, você vai ter que montar o quadrado, mas tudo bem, é tranquilo para nós, tá? É o cruzamento, a descendência e a probabilidade de ter uma prole, na prole, um macho com penas amarelas uniformes. Utilize as letras de convenção do sistema de determinação do sexo em ave. Então percebe o que ele está pedindo? Vamos fazer o cruzamento desse casal aqui e vamos ver qual é a chance de termos um macho com penas amarelas uniformes. Vamos lá? Vamos fazer a resolução disso aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos anotar. Vamos anotar. Olha lá o que ele disse, olha lá. Um macho amarelo com uma fêmea preta uniforme, tá? Olha só, olha o macho. Z elevado a, Z elevado a lá, é o macho amarelo uniforme, então o homozigoto, olha a fêmea, preta uniforme, o Z dela tem um gene para preto aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou montar o quadrado de Panon. Para montar o quadrado de Panon, eu preciso achar os gametas. Que gameta que o macho forma? Gameta não tem meiose, nós não temos separação de cromossomos homólogos, Z elevado a para um lado, Z elevado a para o outro, quer dizer, todo o espermatozoide desse macho vai ter Z elevado a A, então coloco aqui Z elevado a A. Enquanto que a fêmea, quando sofrer meiose, é Z para um lado e o W para o outro. Então ela vai formar 50% de óvulos, olha lá, Z elevado a P e 50% de óvulos com W. Vou colocar isso no quadrado de Panon, olha o quadradinho de Panon, tá aí, monto o quadradinho de Panon. Montado o quadrado de Panon, eu venho ali, fêmea, olha os gametas que a fêmea produz, macho, olha lá a fêmea, Z elevado a P, W, e o gameta que o macho produz, Z elevado a A, tá vendo? Ó? Coloquei isso aqui, isso eu coloquei aqui, e isso eu coloquei aqui. Quadrado de Panon é quadrado de Panon. Ele pediu, eu particularmente não gosto muito, porque a gente perde muito tempo, mas pediu, vamos fazer. Senhores, a pergunta, olha aí, olha o que sai. Você tá vendo? Z com Z, ó, A e P é um macho malhado. Z com W, Z tem A, é uma fêmea uniforme amarela. A pergunta era essa. Qual é a probabilidade de nós termos um macho é aqui, que venha a ser amarelo uniforme? Percebe?
Impossível, não tem como isso acontecer. A probabilidade é simplesmente nula, zero. Não dá. Não dá. Nós não teremos a chance de um nascimento de um animal como esse. É isso, pessoal. Essa foi a prova. Volto a dizer, uma prova de excelência, uma prova que vai nivelar lá em cima. Não é qualquer aluno que consegue resolver esse tipo de questão, tem que ter um nível de conhecimento realmente lá em cima, que eu espero que tenha sido o seu caso. Se não foi, moçada, teu sonho é medicina, teu sonho é entrar numa UFO, vamos estudar, e tem que estudar muito. Nada de resuminho, vamos aprofundar, vamos ver a matéria realmente como ela tem que ser vista. Combinado, galera? Espero te ver nas próximas resoluções. Fica aqui o meu abraço, boa sorte e até mais. Valeu, galera!